e tenho 14 anos de idade. Todos já ouvimos falar que um bumerangue sempre volta para as mãos de quem o jogou, e infelizmente meu pai e eu tivemos a prova disso recentemente. Então hoje quero compartilhar essa história com você. Minha família é do estado do Iowa, nos Estados Unidos. Meu pai é agricultor, cultiva lavouras de alimentos e hortaliças. Como essa é nossa única fonte de renda, tivemos que arranjar uma forma de proteger nossa fazenda dos ladrões. E foi por isso que arranjamos o Buddy. Ele era o cãozinho mais dócil de todos. Eu tinha apenas 4 anos quando o adotamos, então faz um tempão que somos amigos. Ele não era só um bichinho legal, mas também a melhor defesa que poderíamos ter. Uma noite, acordei com um barulho horrível. O Buddy estava latindo o mais alto que podia. Eu corri para o quarto dos meus pais, mas meu pai já estava de pé, indo lá fora com uma arma para ver o que estava acontecendo. Nós abrimos a porta de entrada e vimos o Buddy fincar os dentes no braço do ladrão. O comparsa dele tinha fugido, mas não conseguiu levar nada. Isso tinha acontecido há muito tempo, e o Buddy se tornou meu herói desde aquela noite. Mas o tempo não foi tão bondoso com ele. Isso já fez 9 anos e ele ficou bem velhinho, mas ainda protege nossa fazenda. Mas comecei a notar que ele ficou muito quieto e que perdeu o apetite. Ele nem ficava empolgado quando via sua comida preferida. Eu já estava ficando preocupada, mas meu pai disse que ele estava bem, que só estava velho mesmo. Para falar a verdade, meu pai nunca foi uma pessoa sentimental. Então, quando nosso cachorro envelheceu, ele ficou chateado. Mas só porque achava que o Buddy não servia para mais nada. E eu não conseguia entender isso. Aí um dia fui até a casinha do Buddy e vi que ele estava deitado, com a respiração pesada. Ele nem tinha notado minha presença. Corri até o meu pai na hora e lhe pedi para levar o Buddy a um veterinário. Mas você acredita que ele não quis? E disse que o Buddy tinha sido um bom garoto e tal, mas que a vida era assim mesmo e que seria muito mais fácil arranjar outro cachorro. Eu desatei a chorar e implorei durante quase 1 hora para nos levar ao veterinário, mas ele não me deu ouvidos. Aí eu disse que iria sozinha e a pé. Só então meu pai finalmente cedeu. Aí, depois de horas na sala de espera e inúmeros exames, o veterinário deu um diagnóstico desfavorável para o Buddy. Era uma úlcera no estômago e seria preciso urgentemente de uma cirurgia. E o pior, não havia nenhuma garantia de sobrevivência. Aquilo me deixou triste e deprimida. Mas para que chorar sobre o leite derramado, não é? Nós precisávamos tomar uma decisão. Meu pai e eu ficamos calados durante todo o trajeto de volta para casa. Mais tarde, ouvi ele conversando com a minha mãe na sala e tinha certeza de que estavam discutindo sobre o dia da cirurgia. Mas quando cheguei perto o suficiente para ouvir a conversa, escutei aquelas palavras horríveis. Eles estavam planejando sacrificar o Buddy no dia seguinte, de manhã. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. O Buddy tinha dedicado sua vida à nossa família e meu pai estava se livrando dele como se fosse um quadro velho. Minha mãe também não estava do meu lado. Ela não podia ir contra a decisão do meu pai, mas eu podia. Eu não deixaria aquilo acontecer. Então, liguei para o meu melhor amigo, o Peter, e pedi a ajuda dele. Eu sabia que não conseguiria arranjar dinheiro suficiente para a cirurgia, mas levei a minha mesada toda e o Peter doou a dele também. E foi dele a ideia de organizar um fundo para o Buddy e postar na internet. Isso que eu chamo de amigo verdadeiro. Eu queria ter convencido meu pai a doar nem que fosse uma moeda, mas não tínhamos tempo para isso. Tínhamos que levar o Buddy para algum lugar seguro, pois meu pai poderia pegá-lo e colocar seu plano em prática a qualquer momento. Então resolvemos levá-lo de volta ao veterinário, com a esperança de que ele compadecesse do nosso pobre cachorrinho. Eu saí de casa no dia seguinte bem cedinho para que ninguém me visse. Peter e eu tivemos que carregar o Buddy, pois ele não conseguia andar. A clínica ficava bem longe da nossa casa e tivemos que ir de ônibus, então gastamos 1 hora para chegar lá. O veterinário lembrou de mim e do Buddy. Nós explicamos para ele quanto dinheiro tínhamos e sobre nossa situação. Também compartilhamos nossa ideia sobre o fundo e perguntamos se ele podia nos ajudar. O veterinário suspirou e disse que não tínhamos nem a metade do dinheiro e que o Buddy não conseguiria esperar até que arrecadássemos o resto. Eu estava prestes a chorar quando ele disse: "Mas nada é impossível." Aí ele saiu da sala e conversou alguma coisa com os colegas. Depois voltou e disse que o Buddy poderia ficar na clínica até que conseguíssemos arrecadar o dinheiro. Ele disse que poderíamos organizar o fundo ali mesmo na clínica para agilizar o processo e me disse para não desanimar.
Eu fiquei tão feliz e tão grata àquele homem. Ele havia renovado minha esperança. Claro, quando voltei para casa, meu pai estava furioso comigo. Eu nunca tinha saído de casa sem a permissão dele, e para completar, eu ainda o tinha desobedecido. Mas depois de um tempo, meu pai meio que aceitou tudo e nos deixou em paz. Em apenas uma semana, nós arrecadamos o dinheiro todo. Todos os funcionários da clínica doaram também. Eles tinham se apegado ao Bud durante aquela semana e viram o quão maravilhoso e dócil ele era. A cirurgia foi um sucesso e pouco depois nosso cãozinho pôde voltar para casa. Minha mãe estava muito alegre, mas apesar de eu ter resolvido tudo, meu pai ainda estava chateado comigo, acho. E a volta do Bud coincidiu com outro episódio na nossa vida. Um dia, quando cheguei da escola, vi uma ambulância perto da nossa casa. Corri para dentro de casa e encontrei meu pai deitado na cama, cercado por médicos. Bud também estava no quarto, uivando desesperadamente. Houve um acidente. Meu pai estava consertando o telhado, mas se desequilibrou e caiu. Ele quebrou as 2 pernas e a clavícula. Parece que foi o Bud que o encontrou e chamou minha mãe para ajudar. Depois de 2 cirurgias, meu pai recebeu alta. Ele sabia que precisaria de muito tempo para voltar a ficar de pé, mas estava feliz por ainda estar vivo. O Bud não o deixa sozinho e dorme perto dos pés dele. Acho que agora meu pai está revendo seus conceitos. Agora ele sabe o que é uma amizade verdadeira e se arrepende de seu comportamento. Eu sinto muito por ele ter passado por tudo isso para entender coisas simples como essa. Para mim, as pessoas sempre pagam pelo que fazem e mais, pelo que se tornaram também. E elas pagam de forma simples, vivendo a vida que escolheram para si. Claro, essa é uma história bem triste, principalmente para o meu pai, mas nos ensina muito. Você já passou por alguma situação que lhe mostrou que você estava errado? Fique à vontade para compartilhar suas histórias nos comentários. Você também pode conversar sobre isso com seus amigos e compartilhar este vídeo com eles. Continue a